Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. É um texto muito conhecido de todos nós, o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu quero chamar a sua atenção para os versos de 1 a 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Irmãos, no dia de hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema esperançar. A gente vai trabalhar sobre essa perspectiva de esperançar, lendo o Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Nós já estamos nos preparando para a Páscoa, e a gente vai se preparar para a Páscoa lendo o Evangelho de João e escutando Jesus. Então, quero chamar a sua atenção para isso, para você fazer a sua devocional, as suas leituras diárias, né? No texto do Evangelho de João, nesses capítulos que a gente chama de o sermão de despedida, a gente chama de o sermão do cenáculo, as palavras finais de Jesus para os seus discípulos. E nesses breves capítulos, eles contêm muito conteúdo, eles têm muito conteúdo. Jesus se revela, Jesus ora, Jesus intercede, Jesus confronta, Jesus consola, acolhe, enfim, são capítulos preciosos e vale a pena você ter um tempo de oração e ler esses capítulos e orar a partir deles. Esses dias, e preparando esse sermão, essa mensagem, eu me deparei com algumas notícias. Você deve ter lido isso correu
o país, como por exemplo, chacina em Mato Grosso. Homens matam 7 pessoas após perderem jogo de sinuca. Entre as vítimas, uma menina de 12 anos. Lendo alguns textos, eu descobri que na cidade de São Paulo, mais de 31 mil pessoas em 2021 moram nas ruas. Visitando o portal do Ministério da Saúde, nós temos lá uma referência de 3/11/2022, alguns dados, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio no mundo. 46 mil adolescentes tiram a sua vida por ano. Segundo as informações da ONU, nas Américas, enquanto na Europa esse índice está em queda, nas Américas, onde nós pisamos, esse índice vem aumentando e aumentou de 2020 a 2019, aumentou 17%. Segundo o portal do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, dados retirados do dia 31/8/22, o Brasil teve mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar. De violações, são quase 170 mil violações. O que está acontecendo nesses núcleos familiares? Violência física. O que significa isso? É uma ação que ofende a integridade ou a saúde do corpo. Como bater, espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, sacudir, chutar, apertar. Violações sexuais consistem em qualquer ação que force a mulher a fazer ou a manter ou presenciar um ato sexual sem que ela queira. Violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima. Por exemplo, controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem. Violações psicológicas inclui xingar, humilhar, ameaçar, amedrontar, tirar a liberdade de escolha ou ação, controlar o que faz, vigiar e inspecionar celular e computador da mulher, os seus e-mails, redes sociais e isolar dos amigos e familiares. Violência patrimonial. Qualquer ação que envolva retirar o dinheiro conquistado pela mulher com o seu próprio trabalho. Entre essas ações, destruir material profissional da mulher, controlar o seu dinheiro, obrigando a fazer prestação de contas, violência, abandono. Esse é o chão que você pisa. Esse é o mundo que a gente vive. Violência moral, qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas. Acusá-la publicamente de ter praticado crime, inclui isso, xingar diante dos amigos, acusar de algo que não fez, falar coisas que não são verdadeiras sobre ela para os outros. Violência moral. Se você olhar para os dados, você pode chegar à seguinte conclusão: proporcionalmente, é muito pouco, 31 mil ligações, denúncias, nós somos um país de 215 milhões aproximadamente de cidadãos, isso é muito pouco. Então, aí que está. Se você é um cristão seguidor de Jesus, você não lê os dados friamente. Porque o que nós estamos vendo aqui não é só violações de direitos, é o aviltamento da vida, é o desprezo da vida, é o abandono da vida, é o que Deus não faz, é o que Jesus não nos ensina a fazer. Eu fui visitar uma família um dia e eles estavam desesperados. Era uma tensão enorme na casa, porque um homem abusador, violento, havia ameaçado de morte
o homem daquela família, que cuidava de 4 mulheres. E ele estava indo trabalhar, ele recebeu, enquanto ele esperava o ônibus, no ponto de ônibus, alguém chegou perto dele e o ameaçou de morte. Ele entrou em desespero, e aí ele contando isso para mim, ele falou: pastor, eu sei que eu vou, mas não sei se eu volto. Eu estou super tenso, eu estou super... E ele começou a chorar. O que a gente faz? A gente ora e tenta dar o suporte com ele. A gente procura tomar alguma providência que é do nosso alcance. E aí então você tenta ajudar a pessoa. Mas você vê o desespero, violência, abuso. Esse é o chão que você pisa. Esse é o chão que a gente pisa. Nós, pastores, convivemos com essas coisas com muita frequência. E não dá para viver isso com indiferença. E ouvir esses dados, e ver esses dados, e ler o jornal, e ouvir esses depoimentos próximos de nós, e a gente, está tudo bem, vamos orar, porque está bem comigo, não está bem com ele, não dá para ser assim, não dá. Porque se eu for assim, o Espírito Santo não está em mim, não está em mim. Porque o Espírito Santo faz com que eu tenha compaixão, empatia, desejo de ajudar, de libertar, de livrar, de falar: não, vamos fazer alguma coisa. Então a gente convive muito com isso. Essas polarizações da vida, a gente convive muito com alegria e tristeza, casamento, festa e velório, culto fúnebre, enterro, sepultamento e dor. A gente convive muito com isso. E o que eu tenho que fazer com essas emoções? Para não enlouquecer, eu preciso ouvir o Evangelho. Eu preciso escutar Jesus. Para não enlouquecer, quando eu escuto Jesus, Ele me enche de esperança. Como foi bom ouvir o que a Beth disse aqui. Ela veio, ouviu a ministração e saiu com os ossos aquecidos. Ela se sentiu impulsionada para a vida. Então, para a gente não enlouquecer no chão que a gente pisa, a gente precisa escutar Jesus. E quando a gente escuta Jesus, o que acontece? O Evangelho vem e renova a nossa esperança, renova a nossa mente, e a gente começa a ser impulsionado para a vida. Só que o que o Evangelho faz? Ele não aponta só uma esperança futura. O que eu sei através da Bíblia é que essas coisas todas, esses absurdos todos que eu acabei de relatar para vocês aqui, terão um fim, haverá um ponto final. Deus vai colocar um ponto final, irmão. O final da história já está feito, vai acontecer, está nas mãos do Cordeiro e ponto. Essa desgraça toda, essa desigualdade, essa violência, esse abandono, essa rejeição, isso tudo aqui vai acabar. Isso aqui é a esperança cristã, que me faz olhar para o futuro nessa perspectiva. Nós caminhamos para a plenitude. Até chegarmos lá, a vida é dura, é curta, é difícil, é complicado, mas a promessa é de que o Cristo voltará e Ele estabelecerá o seu juízo e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e todos vão prestar contas para Deus. E lá nesse tribunal, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai fazer isso. A esperança cristã me diz que os inimigos serão derrotados, que o juízo de Deus vai acontecer, que o triunfo de Cristo vai se estabelecer, Ele vai instaurar o reino de Deus, haverá plenitude na comunhão com Deus e reconciliação plena de toda a criação. A gente está visualizando o futuro, esperança futura. É o que o Evangelho faz para a gente, ele lança a gente para uma perspectiva futura. Promessa de Jesus, revelação feita por Jesus, novos céus e nova terra descerão dos céus. Haverá uma renovação da criação, Apocalipse 21, 22. E sabe o que é mais bonito nessa história? É que a gente vai ganhar um novo corpo e haverá uma grande celebração. Haverá um grande casamento. A noiva, a igreja,
se casará com o noivo. E aí, meu irmão, é festa para toda a eternidade. Aleluia. Só que a esperança cristã tem uma peculiaridade. Qual que é? Ela não me anestesia. Ela não me torna um ser alienado do que acontece agora. Então a esperança cristã me lança para o futuro e diz, olha, existe um ponto final, existe uma história que vai acontecer desse jeito aqui. Esse é o cenário do final. Só que a esperança cristã não me permite tirar os pés do aqui e agora. Então o que ele faz? Ele me coloca lá, olha a realidade e fala assim, vocês vão antecipar o futuro agora. A igreja de Jesus é chamada para antecipar essa história linda de nova humanidade, nova criação, nova sociedade. Quando eu falo igreja, eu não falo de instituição. Quando eu falo igreja, eu falo de você. Através do seu testemunho, você antecipa a realidade de uma nova vida, de uma nova criação, que é o que Jesus faz em nós. Por isso que a conversão é uma mudança de vida, metanoia, mudança de mente, expansão de consciência. Então a esperança cristã, ela não só me lança no futuro e me dá esperança, mas ela faz com que eu permaneça aqui enraizado, eu estou pisando no meu chão e eu continuo cheio de esperança. Por quê? Porque a minha esperança está em Cristo. A minha esperança, ela vai ganhando raízes, ela vai se enraizando no Cristo ressuscitado. Amém, irmão? O Rubem Alves vai dizer que não é momento para a gente ter otimismo. Eu não estou falando de otimismo aqui, tá? Otimismo, o Rubem Alves vai dizer que otimismo é alegria por causa de coisa humana, coisa natural. Não é tempo de otimismo, é tempo de esperança. Esperança é alegria a despeito de coisa divina. Quando a esperança nasce da escuta em Jesus e é enraizada no Cristo ressurreto, você não vai ser otimista, você vai ser um homem ou uma mulher cheio de esperança. E esperança não é otimismo, esperança tem a ver com as coisas eternas, esperança tem a ver, está enraizada nas coisas da eternidade, nas coisas de Deus. O otimismo depende de grandes movimentos, de grandes coisas. A esperança não, a esperança se alimenta das pequenas coisas, diz Rubem Alves. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo chamado para esperançar. E aqui eu uso uma definição do Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. A igreja de Jesus é uma igreja que recebeu de Deus uma esperança viva. Essa igreja, ela olha para frente e vê, olha o final da história, tem um ponto final e a glória está nos esperando. Ponto. Haverá um grande casamento, haverá a união da igreja com o noivo e ponto. A igreja vive o aqui e o agora, esperançando. Por quê? Porque ela está cheia, ela está engajada naquilo que Deus está fazendo na história. Esperançar tem a ver com movimento, tem a ver com ação, tem a ver com dinâmica. Esperançar do verbo da esperança tem a ver com esse movimento, com essa participação, com essa cooperação. O Paulo Freire foi muito inteligente fazer essa comparação, essa proposta.
A igreja precisa esperançar, ela precisa se movimentar. Tudo bem, pastor, aonde você está querendo chegar com tudo isso? A nossa esperança nasce da escuta do Cristo, e ela vai ganhando raízes profundas no Cristo ressuscitado. Essa esperança vem do verbo esperançar, nos leva à ação e não à inércia, não a ser estáticos, mas a participar daquilo que Deus está fazendo. Ponto. Se a gente precisa escutar Cristo, o que Cristo está dizendo? O que Cristo está dizendo para nós nesse texto? Última reunião, os discípulos se juntam, Jesus fala: preparem um cenáculo, um lugar amplo, espaçoso, mobiliado, está próxima a Páscoa, eles vão ter uma conversa longa. Eles vão para o encontro. Eles sentavam em forma de U, reclinados à mesa, com os pés colocados para fora. Qual era o ritual? O ritual é simples. Antes de assentar-se à mesa, deveria haver uma lavagem de pés. Comum naquela época, porque as ruas eram poeirentas, as pessoas calçavam sandálias, e quando elas entravam nos ambientes, elas precisavam se higienizar. O que era comum também era que o escravo fizesse essa ação de lavar os pés dos convidados. Mas no encontro de Jesus, não tinha escravo. Não tinha escravo. Eles se reuniram no cenáculo e não havia o escravo. Eles se sentaram, começavam a conversar. Pouco tempo antes desta última ceia, os discípulos haviam discutido quem era o maior no reino dos céus, quem ia ocupar a direita, quem ia ocupar a esquerda, e começaram a questionar Jesus. Então, certamente, nesse momento, sentados ali para cear com Jesus, eles ainda estavam ali discutindo quem vai ser o maior. Até que o mestre, o rabino, o Senhor, toma uma atitude. Ele sai da mesa, tira a sua capa, se cinge com uma toalha, pega o jarro, deita água na bacia e começa a lavar o pé dos seus discípulos. Ao que Pedro interroga: mestre, você vai lavar os nossos pés, o meu pé? Ele fala: sim, você não vai entender isso agora, mas logo você vai entender. Pedro resiste, porque Pedro, ele não entendeu. Ele não entendia aquela mensagem naquele momento. Agora, o que é interessante aqui? Ninguém se dispôs a lavar o pé. Ninguém se levantou e falou assim: gente, a gente não tem escravo que faz o serviço aqui, eu vou fazer isso. Olha, o mestre está lavando os pés dos seus discípulos. Isso era uma vergonha. Isso era uma vergonha. Os discípulos deveriam ter tomado uma atitude. Eles não tomaram. Por quê? Porque eles estavam cheios de si mesmos. Porque a prioridade deles não era servir. A prioridade deles era proeminência. Eu preciso. Quem vai ser o melhor? Quem vai estar ao lado direito e ao lado esquerdo do Senhor quando o Senhor instaurar o reino? Ninguém se dispôs. E aí Jesus toma essa atitude inesperada. E aí a gente vai para o núcleo desse texto. Disse Jesus: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Alguns intérpretes chamam estes versículos de hiperlink. O hiperlink faz uma hiperligação com vários outros textos ou várias outras coisas. No caso aqui, vários outros encontros de Jesus. Por exemplo, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, ele está cometendo um ato de serviço, é um ato de serviço humilde. Aí você lembra da história de Jesus. Esse ato de Jesus nos faz lembrar do Jesus tocando
em pessoas intocáveis, Jesus acolhendo leprosos, Jesus servindo cegos, mudos, paralíticos, Jesus ressuscitando mortos. É o Jesus que cura, que salva, que santifica, é esse Jesus que serve, é esse Jesus que ama. Esse texto também nos faz conectar com os ensinamentos de Jesus. O que Jesus já havia falado? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele disse em outro momento: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa ação de Jesus me conecta aos encontros de Jesus, me conecta aos ensinamentos de Jesus, me conecta a uma doutrina, a doutrina do autoesvaziamento. A gente chama isso de kenosis. O Deus que se fez menino, que se fez mestre, que se fez escravo. Irmãos, o que Deus quer de nós? Essa igreja cheia de esperança, colocada pelo Espírito Santo dentro de nós, ela precisa esperançar. Ela precisa viver engajada naquilo que Deus está fazendo no mundo. E para fazer isso tem que escutar Jesus. E o que Jesus está dizendo? É assim que tem que ser. Você pegue a toalha, você pegue a bacia e você faça exatamente o que eu fiz. Não é uma ordenança aqui, não é para a gente fazer, não é uma instituição que Jesus está fazendo do lava-pés agora. Tem igreja que faz isso. Agora, todo segundo domingo do mês, a gente vai lavar os pés uns dos outros. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. A ideia é de que a igreja esteja pronta para servir, para acolher, para abençoar gente que foi abandonada, gente que está sendo violentada, gente que está sendo abusada, gente que está sendo ameaçada. A igreja, o povo de Deus, tem que se achegar a esse povo que sofre, adolescentes que estão se cortando, andando com roupas longas para encobrir as suas mutilações. A igreja de Jesus precisa ter compaixão, precisa se achegar a essas pessoas, precisa orar com elas, precisa andar com elas, e não excluí-las, e não deixar de lado, e não dizer assim, não tem nada a ver comigo. A igreja de Jesus, ela foi chamada para o ministério do serviço, do cuidado, do amor, do acolhimento. É isso que Jesus está fazendo. Ele está quebrando protocolos aqui. Porque naquele tempo era uma vergonha o mestre fazer aquele tipo de serviço. A igreja tem que repetir este serviço. Qual é o serviço? Quando a gente lava os pés dos irmãos, quando a gente confronta, quando a gente dialoga, quando a gente ama, quando a gente perdoa os irmãos, quando a gente anda mais uma milha, quando a gente dá a outra face, quando a gente intercede por eles, quando a gente ora uns pelos outros, nós estamos lavando os pés dos nossos irmãos. Gente que está sujando o pé no mundo, eu e você. Os pés significam aqui esse pisar no mundo, essa sujeira por estar vivendo nesse mundo, e a gente precisa ser limpo. Não é tomar banho inteiro, porque Jesus já fez isso, mas a gente precisa se santificar, se chegar a Deus para ser sal e luz do mundo e levar esperança para o mundo que morre. As pessoas estão morrendo, andando por aí, dando oi, tudo bem, como vai, mas elas estão morrendo, elas estão definhando por dentro. E o que a igreja vai fazer? Vai falar lá para ir conversar com o pastor? Legal, é a minha função, mas você é o braço de Jesus. Você pode ser as mãos do Cristo abraçando essas pessoas. Você não pode se esquivar, meu irmão.
Você tem uma missão aqui, existe uma missão minha e sua. O crente verdadeiro, seguidor de Jesus, ele vai se despir da sua capa de arrogância, dos seus preconceitos, que é o que Jesus fez. Tire a sua capa, meu irmão, de orgulho, de vaidade, de autossuficiência. Pega a bacia, pega a toalha e faz o que tem que fazer. Como é que eu sou servo? Para ser servo existem implicações. Tem que se despir de si mesmo. Segundo, tem que se revestir do quê? Do amor. E fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Tem que se revestir da compaixão, da humildade. Para ser servo e levar esperança e se engajar naquilo que Deus está fazendo, você precisa tomar atitudes. Não é amar de palavras, de boca. É amar com atitudes. Fé viva se manifesta em obras. A gente não faz obra para ser salvo, a gente faz obra porque fomos salvos. E por gratidão e honra a Deus que nos salvou, a gente vai fazendo boas obras. Ação, ação. O mundo precisa ver a igreja fazendo o que Jesus fez. É isso. É isso. Para ser servo, o que eu preciso fazer? Ser determinado. Por quê? Porque, irmão, existe aquele momento, sabe, de mau humor, de indisposição, do físico não acompanhar, talvez os teus sonhos, sabe aquela coisa, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho desejo, mas não faz. Por quê? É aquele mau humor, você está servindo o seu corpo, servindo os seus caprichos, e não o rei, e não aquele que te amou, extremamente, até o fim. Porque quando a gente ama, e corresponde a esse amor do Cristo, a gente vai vencendo as nossas barreiras pessoais, irmãos. Irmãos, eu estou falando para vocês que posso falar com uma certa propriedade, porque assim, o ministério pastoral me colocou em cada situação que a minha timidez, eu sou muito tímido, hoje não muito, mas eu tive que enfrentar as minhas limitações, os meus problemas pessoais, os meus traumas, e Deus vai me colocando na fogueira, e eu vou dando um passinho a mais, e de repente eu estou ganhando confiança, porque o Espírito Santo de Deus vai me empurrando para fazer. Só que você pode fazer o quê? Dar passinho para trás, sabe? E recuar, e se intimidar. Precisa de determinação, precisa ter convicção do que Deus quer de você nesse mundo. O que eu quero? Eu quero isso. Eu vejo os jovens, eu quero ser esse tal profissional. E aí ele se dedica, ele estuda, e ele passa horas estudando, coisas que ele não gosta de fazer, mas ele faz, ele vai no cursinho, ele passa horas estudando. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele tem um propósito. Eu quero isso para a minha vida. E em relação ao propósito de Deus para a sua vida? Quanto você dedica da sua vida para isso? Quanto Deus tem de você? Se você fosse se ver aí, quanto Deus tem de você e quanto você tem de você mesmo? Para ser servo, eu preciso ter determinação. Para ser servo, eu preciso ser humilde. Eu preciso estar disposto a lavar os pés dos meus semelhantes. E Jesus lavou o pé de quem aqui, irmãos? Do traidor, Judas. Ele sabia. A grandeza do ato de Jesus tem a ver com o fato dele saber com quem está tratando. Ele vai lavar o pé do Judas, ele vai lavar o pé do Tomé, que desconfiou da ressurreição, ele vai lavar o pé do Pedro, que negou várias vezes, ele negou 3 vezes, ele lavou o pé do Pedro. Quem se dispõe a servir precisa estar pronto para lavar os pés de gente que não seja o seu amigo, que seja o seu inimigo. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que lavaram os meus pés e ainda lavam, que me exortaram, que
afetaram os meus caprichos, que me tiraram de um comodismo espiritual. Dói, a gente chora, a gente fica entristecido, mas quando você tem essa percepção de um chamado maior, de um propósito maior, você abre o coração. Às vezes você, esbraveja com uma pessoa, mas não tem problema. Essa pessoa está te amando e Deus vai curando você e vai limpando você e você vai se tornando mais parecido com Jesus. Para servir a Deus é preciso ter prontidão. Perceber uma necessidade e se colocar à disposição de. É procurar a possibilidade de servir. E não se esquivar de oportunidades. A prontidão é assim, eu estou aqui, conta comigo. Não, mas não é só falar, estou aqui, conta comigo. Eu vou junto. Eu estou aqui, eu vou junto com você, nós vamos fazer isso juntos. É óbvio que você não vai violar a privacidade de ninguém, mas você sabe com quem vai falar. Você sabe. E é possível se colocar como uma pessoa pronta, disposta. O meu tempo está disposto, eu posso ajudar de alguma maneira. Quem deseja ser servo, precisa ter desprendimento. Se você quer servir, precisa se desprender das coisas materiais. E a gente é ensinado a se apegar às coisas materiais, irmãos. Se você quer servir, você precisa ser desprendido do seu tempo. Se você sentar para escutar alguém, você precisa estar pronto para escutar alguém. E não fazer como uma pessoa, um dia a gente foi pedir uma atenção dela, ela falou assim, 5 minutos, 5 minutos. Ela contou no relógio, deu 5 minutos, ela pegou e falou, eu preciso ir embora. A igreja precisa aprender a se desprender do seu tempo, a desprender tempo, estar desprendida do tempo, desprendida das coisas materiais. É esse o perfil do servo. Se você quer servir, e você quer levar a esperança, você precisa ser generoso. É você partilhar das coisas que você é e tem. Porque não tem a ver só com coisa material, tem a ver com conhecimento, tem a ver com habilidades conquistadas, adquiridas. Você pode repartir isso com outras pessoas. Você pode ser generoso materialmente, você pode ser generoso abençoando financeiramente, mas você pode ser generoso dispondo de tudo que você é. Só que hoje a gente retém conhecimento, porque pode dar lado para o outro vai competir, a gente pode perder o espaço. Está com medo do quê? Está com medo do quê, irmão? Não tenha medo de abençoar. Não tenha medo de repartir o que Deus te dá. Olha só, a gente está diante da mesa. A mesa está aqui. Mas a pergunta dessa noite é: quem vai pegar a toalha? Todo mundo foi chamado, a mesa está posta, tome o seu lugar. Mas a pergunta aqui é: quem é que vai pegar a toalha? Quem está disposto a servir o reino? Ser uma pessoa cheia de esperança, sob a perspectiva das Escrituras, tem a ver com escutar o Cristo, obedecer o Cristo e fincar-se no Cristo ressuscitado. É aqui, daqui eu não saio, está tudo certo, é Ele mesmo. Ele garante tudo que disse e garante tudo que eu vou fazer. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Quem é que vai pegar a toalha? Levar a esperança tem muito a ver com serviço. Só que a igreja está querendo ser servida. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela disse assim: a igreja não tem nada a ver com se preocupar com essas coisas aqui não, pastor. Abandonado, essas questões aqui de suicídio, não, a igreja não tem nada a ver, não precisa se preocupar com essas coisas não. Outro dia, uma pessoa me abordou,
com algumas intenções políticas, querendo me convencer de algumas ações políticas, porque a igreja precisa ocupar o seu espaço. Estou falando aqui na cidade, viu? Não estou falando fora daqui, não. Que a igreja precisa avançar, ocupar o seu espaço. Eu olhei para aquilo, eu falei assim, irmão, acho que a gente pensa diferente um pouco aí sobre a questão de igreja. A igreja não precisa ter espaço para ser relevante. A igreja só precisa ser parecida com Jesus. Ela não precisa de cargos, de espaço, de leis, de normas. Ela não precisa. Ela precisa fazer o que Jesus mandou ser feito. Porque se ela se assemelhar a Jesus, esse mundo vai ficar absurdado com os seguidores de Jesus. Eles vão falar assim, nossa, de onde você vem? Por que você faz isso? Você só vai dizer assim, é porque eu estive com Jesus. E Ele me ensinou a ser assim. E ponto. Amém, irmão? O mundo precisa ver a igreja fazendo o que Jesus fez. Vamos orar. Senhor, de maneira nenhuma eu me vejo melhor do que os meus irmãos. Ah, Senhor, Tu me conheces. Eu bem sei dos meus erros, pecados, limitações, mas coube a mim levar essa palavra e dividir o que o Senhor espera de nós. E sabe o que é bom, Senhor? É saber que a gente está diante de um Deus que ama ao extremo, o Deus que ama até o fim, e que embora muitas vezes a gente resista, como resistiu Pedro, gritando, sendo uma pedra de tropeço no movimento do rei, no movimento do reino, o Senhor ainda diz, olho no olho, nos confronta, dizendo que se o Senhor não fizer essa limpeza, a gente não tem parte contigo. Obrigado pelas chances, pelo carinho, pelo amor, pelo perdão. É verdade, Deus, erramos nos projetos, erramos nas prioridades, erramos no jeito de viver, mas a gente está aqui hoje pedindo, Deus, nos ajude a acertar essa vida, que está confusa, que está desalinhada da sua vontade. A gente quer receber do Senhor essa esperança viva, mas a gente não quer ficar parado, a gente quer esperançar, a gente quer estar engajado naquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra. A gente quer acolher, a gente quer amar, perdoar, discipular, construir, libertar os cativos. É isso que a gente quer. Então trata com a gente, Pai. Ministra no nosso coração a Tua palavra e nos leve, Senhor, a águas mais profundas, em nome de Jesus. Eu oro a Deus e Te agradeço. Amém. Amém.